Olá, amigos servidores, amigas servidoras. Estamos iniciando hoje uma nova história, um novo canal informativo do nosso sindicato, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Rio Preto e região, que é o programa Servidor em Foco, que vai ao ar sempre a partir, sempre na primeira sexta-feira do mês, sempre na primeira sexta-feira do mês, a partir sempre do meio-dia, na nossa página no Facebook, que é o SSPM Rio Preto. Esse programa tem como foco principal debater temas de interesse dos servidores municipais e também dos servidores públicos. E neste programa de estreia, nós vamos falar sobre a PEC 32, a proposta de reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional e, se aprovada, trará diversos prejuízos para os funcionários públicos e para a população em geral, por afetar os serviços públicos ofertados atualmente. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com um dos advogados do nosso sindicato, o Dr. André Valim Vieira. Doutor, agradeço a participação do senhor para esclarecermos alguns pontos sobre a PEC 32. Inicialmente, doutor André, a PEC 32, o que é a PEC 32, essa proposta de reforma administrativa? Olá, Serginho, tudo bem? Eu saúdo a todos os servidores e servidoras que nos acompanham. E a PEC 32, ou também chamada de PEC 32 de 2020, é uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada no Congresso pelo atual governo. Essa PEC, também chamada de PEC de reforma administrativa, e vamos falar reforma administrativa entre aspas, ela foi proposta pelo Executivo, pelo atual governo federal, e ela tem por objetivo modificar a Constituição, trazendo diversas alterações a partir do artigo 37 da Constituição, que trata especificamente dos servidores públicos, de um modo geral, servidores públicos federais, servidores públicos estaduais e também servidores públicos municipais. Essa proposta de emenda constitucional, ela inicia a sua tramitação na Câmara dos Deputados, onde ela atualmente está sendo discutida. Em sendo aprovada, ela vai para o Senado Federal, também para ser discutida, para, se assim for finalizada, ela vira uma emenda constitucional alterando a Constituição. E muitas pessoas perguntam, mas por que uma PEC de reforma administrativa? E eu gosto de utilizar o seguinte exemplo. O servidor ou a servidora que, por exemplo, tem a sua casa e deseja fazer uma reforma, a gente imagina que essa reforma ela tem o intuito, ela tem o objetivo sempre de melhorar, de trazer uma situação mais bonita, de tornar algo mais funcional, mais eficiente. Ou seja, quando nós pensamos em reforma, nós pensamos sempre em uma melhoria. Porém, tratando-se da PEC 32, aquilo que se chama de reforma administrativa, isso não pode ser chamado de reforma, porque essa PEC, na verdade, ela não trará nenhum benefício aos servidores públicos. Ao contrário, ela traz diversos prejuízos, ela traz a revogação de diversos direitos já garantidos constitucionalmente, ela traz insegurança e instabilidade para os servidores. Então, diferente do que eles estão tentando vender, que a reforma administrativa tem como principal foco a modernização, isso não é verdade. Não, isso é uma falácia. Por quê? Por isso que muitos movimentos contrários já estão utilizando a denominação de PEC da contra-reforma administrativa. Justamente porque essa reforma ela não vai ocorrer para melhorar a vida do servidor, não vai ocorrer para melhorar o serviço público e não vai ocorrer para melhorar o funcionamento do poder público de um modo geral. Ao contrário, ela vai trazer diversos prejuízos que a gente vai daqui a pouco detalhar um pouco mais sobre isso. Falando em detalhar, falar um pouquinho agora sobre a questão dos concursos públicos. O que acontece com os concursos públicos caso essa PEC venha a ser aprovada no Congresso Nacional? Pois é, Serginho. Atualmente, como nós temos a nossa Constituição Federal desde 5 de outubro de 88, então a gente percebe que são mais de 30 anos, de que o concurso público hoje ela é a regra do serviço público. Alguém que queira ingressar no serviço público, ele precisa ser aprovado antes em um concurso público. A partir da PEC 32, essa proposta cai por terra. A PEC ela traz a lógica de que o concurso público efetivo com estabilidade passa a ser uma exceção. Ao contrário, somente alguns poucos servidores terão garantido a estabilidade. São chamados aqueles cargos privativos de Estado.
todos os outros servidores que vierem a prestar um concurso público e vierem a ingressar no serviço público estão sujeitos a diversos riscos, a diversas perseguições políticas e a diversos prejuízos que podem afetar, inclusive, diretamente a nossa população. Por exemplo, a questão da estabilidade, ela vai ser diretamente afetada. Essa PEC ela traz a previsão de que é possível e será possível realizar concurso público para preenchimento de cargos públicos por prazo determinado. Além disso, essa PEC possibilita também que se realize processos seletivos simplificados para o preenchimento de cargos públicos. Ou seja, se antes o servidor público ingressava no serviço público e ali fazia carreira justamente como uma etapa necessária para servir a população, agora não. A lógica é de que o servidor ele ingressa no serviço público, a partir do momento que ele ingressa, ele está a todo momento sujeito a ser demitido, inclusive de modo expresso, de modo rápido, de modo sem necessariamente um processo efetivo, e também traz risco à população, porque o servidor público ele vira uma moeda de troca, ele vira uma massa de manobra na mão do governante. Afinal de contas, o governante, a partir do momento em que ele pode realizar processos seletivos simplificados ou concursos públicos, em que em qualquer momento ele pode mandar aquele servidor embora, ele traz risco não só ao servidor, mas também à população. E existe, infelizmente, o risco de, a cada 4 anos, na troca de prefeitos, ou na troca de governadores, ou na troca de presidente da República, ele faz um limpa e coloca outras pessoas. Aproveitando o gancho da questão da estabilidade, nós estamos falando dos novos que vierem a entrar no serviço público caso venha a ser aprovado a PEC. Mas a situação dos servidores atuais, relacionado à estabilidade, como fica e como o senhor avalia? Existe o perigo desses estados perderem essa estabilidade caso essa PEC venha a ser aprovada? Serginho, atualmente os servidores públicos que ingressaram no concurso público antes da existência dessa emenda constitucional, eles têm ainda a garantia constitucional da estabilidade, porque essa emenda ela não vai poder retroagir, ela não vai poder produzir efeitos para aqueles que já ingressaram no serviço público anteriormente. Porém, além dela prejudicar os novos servidores públicos, acabando com o critério da estabilidade, que é uma garantia do servidor, mas também uma garantia da população, para que aquele servidor não passe a ser trocado a cada momento, mediante interesse do governo, a estabilidade ela também passa a ser um risco para o servidor efetivo, porque ainda que ele tenha a estabilidade constitucional, esse servidor efetivo antes da PEC 32, antes dessa PEC da Contra-Reforma, ele está sujeito também às perseguições políticas. Justamente porque, considerando que novos servidores ingressam no serviço público, não possuem estabilidade, são peças mudáveis a qualquer momento, o servidor estável ele acaba entrando também nesse sistema. Ou seja, ele está muitas vezes sujeito a uma, vamos dizer assim, a uma má vontade do administrador público que pode mudar aquele servidor estável, por exemplo, em um determinado local ou em uma determinada repartição, como uma forma de punição. Afinal de contas, ele consegue fazer um sistema de rodízio, um sistema de troca facilmente dentro do funcionalismo público. E como você falou, a estabilidade ela acaba com essa garantia e ela traz insegurança. Por qual motivo? Porque hoje o servidor público, vamos imaginar o servidor público municipal, ele é o servidor do município de São José do Rio Preto. Ou seja, não importa quem é o prefeito, não importa quem são os vereadores, ele é um servidor do poder público. Com a PEC 32, com a possibilidade de concursos públicos temporários, com a possibilidade de processos seletivos simplificados, esse servidor ele passa a ser um servidor do governo, ou seja, o governante ele pode, a cada 4 anos, fazer a troca do servidor conforme o seu bel prazer, conforme o seu entendimento. E ainda nós temos uma outra questão também que é prejudicial. Essa PEC ela traz a possibilidade de realização de instrumentos de cooperação. Ou seja, o poder público, para aqueles cargos em que ele não quiser fazer concurso público, porque hoje o concurso público é regra, com a PEC 32 não vai mais ser. Então, o governante ele vai poder realizar instrumentos de cooperação com entidades privadas para que aquele cargo que antes era ocupado por um servidor público passe a ser ocupado por uma outra pessoa. Então, nós temos uma verdadeira terceirização dentro do serviço público aprovada na Constituição. E nós falamos, o senhor citou São José do Rio Preto, mas lembrando, essa regra valeria para todos os mais de 5.000 municípios,
E a gente sabe que a realidade do município do Porto de Rio Preto é de uma forma, mas a realidade de municípios menores, infelizmente, é bem diferente, né? Pegarmos alguns municípios da nossa base, que são municípios menores, que existe a questão política, mais ainda aquela, entre aspas, tradicional, de forma errônea, mas então vai ser um perigo maior ainda para todos, mas em especial para esses municípios menores. Exatamente. Estamos falando de São Paulo, imagina isso em outras localidades, onde a situação da política é muito mais atuante. Exatamente, até porque os servidores podem muito pensar, mas eu sou servidor de um outro município, eu não sou servidor federal, mas o objetivo de modificar a Constituição é para que essa PEC tenha efeito em todos os níveis federativos, ou seja, a partir do momento que ela é aprovada, ela vai estar valendo, né? Ela vai estar produzindo vigência e validade para o governo federal, para o governo estadual e para todos os municípios também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão das remunerações, benefícios e desvantagens caso a PEC 32 venha a ser aprovada. Como fica a situação dos servidores? Se puder detalhar um pouquinho sobre a questão de remuneração, o que pode mudar, a questão de benefícios, o que pode mudar e também a questão das desvantagens, doutor. Serginho, como nós falamos no início, pensa-se, né, nós temos a ideia de que uma reforma ela sempre tem o objetivo de melhorar algo que já se tem. Essa PEC, essa reforma administrativa, entre aspas, que na verdade é uma contra-reforma, ela não melhora em nada a vida do servidor. Ao contrário, ela traz prejuízo por servidores que já estão no serviço público, porque ela traz, né, diversos riscos, diversas instabilidades que ainda que estejam protegidas, por exemplo, por outras garantias, mas também corre o risco, né, de aos poucos se desgastarem, de aos poucos se perderem. Mas o servidor novo que ingressa no serviço público, ele está totalmente em risco. Por quê? Esse servidor, ele pode, né, ingressar no serviço público, ele pode não ter a garantia do seu emprego, então muitas vezes ele se prepara, ele se dedica, ele tem o objetivo profissional de ser um servidor, de dedicar a sua vida e a sua carreira profissional a servir a população, mas ele se encontra o quê? Se encontra ameaçado. A questão salarial, ela pode ser reduzida de forma extrema, que a partir do momento que você tem um servidor público, e o servidor público ele necessita de uma remuneração digna. No momento em que você concorre a esse servidor com instrumentos de terceirização, você trabalha na lógica do mercado competitivo, ou seja, não basta o servidor estudar, não basta a pessoa estudar e passar no concurso público, ela tem que concorrer também com a lógica do sistema privado, da terceirização. Então, corre-se o risco de salários chegarem em um nível baixíssimo, ou seja, salários a níveis de quase de miséria, corre o risco de perda de diversos benefícios que hoje muitos municípios, muitos estados, muitos servidores federais já são garantidos, como vale alimentação, vale transporte, auxílio saúde, auxílio creche, aposentadoria. Então, essa PEC ela tem um reflexo diretamente também nos servidores novos e principalmente nos servidores que já estão no serviço público. Afinal de contas, esses servidores que estão, eles são um risco, eles são uma ameaça, né, a essa lógica e essa perseguição que está tendo em relação ao serviço público. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse novo modelo de contratação. Ele poderá colocar em risco o futuro previdenciário dos servidores, já que esses novos não iriam inicialmente contribuir para a previdência própria. No caso, nós temos a Rio Preto Prévio, nós temos outros municípios da nossa base que também têm instituto próprio de previdência. Na questão previdenciária, do futuro dos atuais servidores, que muitas vezes com essa mudança também serão afetados. O que a gente pode falar referente à previdência dos servidores caso a PEC venha a ser aprovada? Serginho, nós vivemos uma situação no Brasil nos últimos anos, diversas emendas constitucionais que fizeram com que, né, aos poucos fosse destruindo a estrutura de serviços públicos no Brasil. Nós tivemos a emenda constitucional 95, que, né, a chamada congelamento do teto de gastos, em que você não pode, né, ter mais investimentos em saúde, em educação, na remuneração do servidor público. Nós tivemos agora, recentemente, a emenda constitucional 109, né, que efetuou a reforma administrativa, prejudicando ainda mais os servidores públicos, né, em relação ao sistema previdenciário. E nós temos a PEC 32 agora também, que é uma grande ameaça. Em relação especificamente aos sistemas previdenciários, a PEC 32, combinada, por exemplo, com a emenda constitucional 109 da reforma administrativa,
ela traz a ideia de que esse servidor, no momento em que ele ingressa no serviço público e não está em um cargo efetivo, esse servidor não passa a ser um contribuinte do sistema previdenciário. Ou seja, a partir do momento que esse servidor ele é contratado, mesmo que concurso público, mas por um cargo de tempo certo, de tempo determinado, ou no momento em que ele passa em um processo seletivo simplificado, ingressa também com prazo certo e determinado, ou no momento em que para aquele cargo público se contrata um instrumento de cooperação e traz uma pessoa que é funcionária de uma outra empresa no lugar do servidor público, nós deixamos de fazer a arrecadação do sistema previdenciário. E nós sabemos que o sistema previdenciário brasileiro, né, que é um dos melhores sistemas previdenciários do mundo, trabalha na lógica do sistema contributivo e do sistema da solidariedade social. Ou seja, hoje os servidores na ativa, os servidores efetivos, contribuem para o sistema previdenciário para que seja mantido, para que sejam pagos os benefícios daqueles que se encontram inativos, aposentados e pensionistas. Imaginando-se num futuro em que nós não temos mais o cargo público e o concurso público como regra, então somente alguns cargos dentro do poder público serão ocupados por servidores efetivos. Isso significa que nós teremos uma menor arrecadação de contribuições previdenciárias para o sistema próprio de previdência, e isso põe em risco a aposentadoria e a pensão dos servidores atuais. Porque daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, quando esses servidores atuais anteriores à PEC forem se aposentar, eles correm o risco de ter sistemas previdenciários defasados, falidos e sem condições de pagamento da contribuição previdenciária. Justamente por quê? Porque não ingressarão novos servidores públicos efetivos, não haverão novas contribuições e corre o risco, né, de se criar um verdadeiro déficit previdenciário. Agora vamos falar um pouquinho sobre, a gente falou sobre o servidor, mas a gente falou muito sobre a questão dos prejuízos que os servidores terão caso a PEC 32 venha a ser aprovada, mas também nós temos aí um prejuízo para a população que depende do serviço público, que será drasticamente afetado caso essa reforma venha a ser aprovada, doutor. Exatamente. Nós temos hoje, né, a lógica de que todo servidor público ele serve à população, ele serve ao cidadão. No momento em que nós temos, em que pessoas ingressam no serviço público, não tem a garantia da estabilidade, não tem a garantia de determinados direitos que antes tinham, como licença-prêmio, como outros direitos, não tem garantida a continuidade no seu emprego, não tem garantia de uma remuneração efetiva, razoável e que garanta uma subsistência. Ao contrário, nós corremos risco, né, de que haja aí um leilão de cargos públicos, em que se busque, né, no sistema, por exemplo, no sistema de contratação, no sistema de licitação, eu vou procurar para um determinado cargo público a empresa que custe o menor valor para o poder público. E aí, no caso, esse menor valor também vai se refletir no quê? Numa baixa remuneração daquele que está ocupando uma vaga no serviço público e não é servidor, que ingressou ali mediante um contrato por tempo determinado, processo seletivo, ou foi contratado por um instrumento de cooperação. Então nós verificamos que há uma instabilidade, um risco inclusive para a população, porque nós não teremos mais, né, incentivo à formação do servidor, nós não teremos mais incentivo à pós-graduação, à formação em cursos de graduação, à capacitação do servidor. Ao contrário, né, nós teremos o quê? Pessoas que ocupam cargos públicos, que exercem serviços públicos com baixa remuneração e que trarão maior risco para quem? Para a população. Agora imagine isso em uma escola, agora imagine isso em um serviço de saúde, agora imagine isso no dia a dia. Por exemplo, hoje nós temos dentro do nosso, a título de exemplo, dentro do Serviço Público de Rio Preto, o cargo de agente administrativo. Né? O cargo de agente administrativo está localizado em diversas localidades do município. Se passar a PEC 32, haverá a possibilidade de, no futuro, se o município quiser, não mais realizar concurso público para agente administrativo, porque não seria um cargo privativo de Estado. Então imagine que aquela pessoa que atende na escola, na creche, na unidade de saúde, em alguma outra repartição pública, passa a ser alguém que não tem vínculo, não tem responsabilidade e não tem qualquer amor, né? Não tem qualquer dedicação àquele cargo. Ao contrário, aquilo é transitório, aquilo é algo como se fosse um emprego qualquer, um emprego temporário. Então isso afeta diretamente a nossa população, isso traz risco a todos aqueles que dependem de serviços públicos. Porque, aliás, né, tratando-se de serviços públicos, pode haver realmente aquilo que é a precarização do serviço público, que
queda na qualidade, uma irresponsabilidade e maiores danos à população. Doutor, só para agora falar um pouquinho sobre o que podemos, né, a última pergunta, o que podemos fazer para que essa PEC não seja aprovada? Pois é, aí nós podemos estar pensando, né, o que eu, né, posso estar fazendo, o que eu posso contribuir. Essa é uma pergunta que envolve diretamente o caráter democrático e participativo da população. Nós sabemos, né, que dentro da democracia nós, enquanto cidadãos, temos o direito de voto. Muitas vezes nós esquecemos que aquele que ocupa um cargo público, aquele que foi eleito ocupando um cargo público, como por exemplo no Congresso Nacional, foi eleito por nós. E nós temos o que? O direito de cobrar desse deputado federal, desse senador, do deputado estadual e também do nosso vereador municipal, para que, se forem realizar mudanças, que sejam mudanças para melhor. Se houver propostas de mudança que venham a piorar, essas propostas devem ser o quê? Rejeitadas. E aí começa a nossa mobilização. Nós devemos, né, tentar lembrar, no primeiro momento, ou recuperar quem nós votamos, entrar em contato, e hoje, né, a internet, as redes sociais possibilitam um acesso direto entre as pessoas que estão distantes, procurar o deputado federal, procurar o senador que você elegeu e fazer a pressão e manifestar que essa PEC 32, que essa PEC da contra-reforma administrativa, ela é prejudicial para o serviço público, ela é prejudicial para o poder público e ela é prejudicial para a população, de um modo geral. Então nós devemos fazer essa pressão para que no momento em que estiver tramitando e for a discussão na Câmara dos Deputados, que o nosso deputado, que o nosso vereador, que o nosso senador, mas também no município que o nosso vereador, votem contra essas propostas de reforma administrativa. Há também abaixos assinados, hoje, né, disponíveis na internet, uma pesquisa simples, nós encontramos diversos abaixo assinados, em que a pessoa pode manifestar ali, assinar e manifestar a sua recusa a essa proposta de PEC. Há também a possibilidade, né, de qualquer cidadão também vir a cobrar, ou seja, né, fazer uma proposta de diálogo, de esclarecimento, conversar com seus familiares, conversar com seus amigos, para que explique, afinal de contas, o que se pretende com essa PEC de 32. O que se pretende não é a modernização do serviço público, como se tem falado, não é a melhoria do serviço público, ao contrário, é a destruição do serviço público. É transformar aquilo que é efetivo, aquilo que é garantia, aquilo que é estável, numa insegurança. Hoje nós vemos, né, a pandemia é um exemplo muito disso, né? Hoje nós vemos que a pandemia ela chegou a um nível de cuidado, graças, né, e de proteção, graças aos servidores públicos, aos servidores da saúde, ao Sistema Único de Saúde, ao Sistema Público de Saúde, aos cientistas e pesquisadores, principalmente, né, de universidades e com incentivos públicos, à produção de vacinas, aos cuidados. Então nós percebemos que o serviço público ele traz garantias e ele é importante para a população. Essa PEC 32, a partir do momento que ela for aprovada, ela vai afastar, ela vai trazer riscos, ela vai trazer inseguranças, ela vai acabar com tudo isso que nós temos. E a lógica de que quer modernizar, isso na verdade é uma mentira, Serginho. Diversos institutos, né, diversas entidades estão cobrando do governo que apresente os estudos, que apresente os dados estatísticos de por que essa PEC 32 vai melhorar o serviço público, por que há um déficit aí, por que há um prejuízo, né? E esses dados não são apresentados, esses dados são mantidos escondidos. Então nós, né, na nossa casa, nós devemos nos mobilizar, devemos mandar e-mail, abaixo-assinado, entrar em contato com outras pessoas para que haja uma mobilização social para que essa PEC 32 seja derrubada e não seja aprovada no Congresso Nacional, nem na Câmara e nem no Senado. Além disso, né, há diversas outras entidades já se mobilizando, buscando iniciativas judiciais no STF, audiências públicas, né, outros processos de esclarecimento e de conscientização. Então é importante a gente lembrar, né, e que nós também contribuímos para isso. Tem um site também disponível na internet, é www.nãoapec32.com.br. Esse site ele mostra atualmente, né, quais são os congressistas, os deputados federais e senadores favoráveis e contrários a essa PEC. Então nós podemos também, né, qualificar a nossa pressão, qualificar a nossa exigência. Procurar aquele senador, procurar aquele deputado que é a favor dessa PEC
para que possamos realizar pressão para que eles possam, né, modificar o voto deles para que isso não seja aprovado. Senão, o prejuízo e as consequências serão inimagináveis. Só lembrando, pessoal, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, SSPM Rio Preto, para quem está acompanhando pela primeira vez, siga nossa página no Facebook. Também temos aí uma página no YouTube, SSPM Rio Preto. Se inscreva, lá está disponível a audiência pública realizada no último dia 31 de julho aqui em São José do Rio Preto, pela Câmara Municipal. Foi uma audiência pública muito proveitosa e também aí tem trechos dessa audiência pública, então você pode acompanhar quando você quiser nas redes sociais do sindicato. Muito bem, doutor André, mais uma vez agradeço a participação do senhor no primeiro programa Servidor em Foco. Esperamos contar com a sua presença futuramente para abordarmos aí outros temas de interesse dos servidores públicos. Muito obrigado, Serginho. É uma honra participar desse debate, dessa discussão. E estamos à disposição aí na luta, na melhoria, sempre pelos direitos do servidor e da servidora pública municipal. Muito bem. Agradeço a todos e a todas. E lembrando que o programa Servidor em Foco vai ao ar no Facebook do Sindicato SSPM Rio Preto, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, ao meio-dia. Nos encontramos novamente no dia 13 de setembro. Até lá. Tchau.